E aí pessoal, hoje eu vou te contar algumas curiosidades sobre o Clube de Regatas Flamengo que talvez você não conhecia. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Yeah. A primeira curiosidade é que nem sempre o Flamengo vestiu as cores vermelho e preto tão características atualmente. Acredite se quiser. Logo no início, quando o rubro-negro carioca era apenas um clube de remo, os atletas usavam uniformes listrados nas cores azul e amarelo. O uniforme listrado nas cores vermelho e preto, que são tão comuns atualmente, só apareceu pela primeira vez em 1916, 21 anos depois da fundação do Flamengo. Segunda curiosidade, a origem do futebol no Flamengo. De 1895 a 1911, o Flamengo era um clube que só disputava competições de remo, tendo inclusive uma grande popularidade por causa disso na cidade do Rio de Janeiro. Só em 1912 que o Flamengo abriu espaço para a prática do futebol. E o resto, vocês já sabem. Número 3. O mascote oficial do Flamengo não era o urubu, mas sim o marinheiro Popeye. Hoje em dia pode até parecer algo nada a ver, mas na época em que essa escolha foi feita, em 1940, fazia muito sentido, porque o Clube de Regatas Flamengo ainda era muito identificado com a modalidade do remo e, por consequência, com os marinheiros. Quarta curiosidade, o Flamengo tem um padroeiro. Oficialmente, São Judas Tadeu é o padroeiro do rubro-negro carioca. Reza a lenda que o clube escolheu o santo para ocupar esse posto depois que o Flamengo quebrou um jejum de 9 anos sem título em 1953. Isso teria acontecido depois que o time passou a frequentar uma capela dedicada a São Judas Tadeu. E em função disso, tradicionalmente, o clube celebra o Dia do Santo anualmente no dia 28 de outubro. Vamos para mais uma curiosidade, número 5 agora. O Flamengo já enfrentou a seleção brasileira 3 vezes na história. O primeiro duelo ocorreu em 1957 e as equipes disputaram apenas um tempo e o placar ficou no 0-0. Já no segundo confronto, em 1958, o Mengão venceu por 1-0 no Maracanã. No último encontro entre Seleção Brasileira e Flamengo, ocorrido em 1976, o clube carioca ficou com a vitória, venceu por 2-0. Curiosidade bônus: o Flamengo é um dos times que mais serve de inspiração para a criação de outros, isso no Brasil e no mundo. Aqui no país, um dos exemplos é o Flamengo do Piauí, a Associação Atlética Flamengo de Guarulhos, São Paulo, o Esporte Clube Flamengo de Santa Catarina, a Associação Atlética Flamengo de Varginha e o Flamengo Esporte Clube de Arco Verde de Pernambuco. Já no exterior, o Mengão inspirou a fundação do Bromley Flamengo FC, time da Inglaterra, o Flamengo de Sucre na Bolívia, o Flamengo de Niagara do Burundi, pequeno país da África, e o Flamengo de Pefine da Guiné-Bissau. Esses só foram alguns exemplos, mas tem muito mais. Pessoal, se vocês gostaram das curiosidades, não esquece de deixar aquele likezinho maroto e me segue para continuar acompanhando conteúdos do Clube do Esporte 10.